Olá, meu nome é Lavínia e vou te ensinar a fazer um pão de leite recheado com brigadeiro de Nutella e brigadeiro de matcha. Esse pão é bem neutro e macio, casa muito bem com os recheios que vou te ensinar no vídeo. A receita vai aparecer no próximo take, então dê uma pausa, tire o print e siga para o método de preparo. Vamos começar pelos recheios, que precisam estar gelados e firmes para rechear o pão. Para fazer o brigadeiro de matcha, coloque leite condensado numa panela, creme de leite, uma pitada generosa de sal e o matcha peneirado. Atenção quando você for comprar o matcha, nos ingredientes deve conter apenas folhas de camellia sinensis. Coloque o matcha junto com o leite condensado e mexa para não formar grumos. Eu esqueci de fazer na sequência certa e os grumos acabaram me incomodando depois. O importante é que tudo esteja homogêneo para dar início ao brigadeiro. Com a panela no fogo, você vai deixar na temperatura média do seu fogão e vai mexer sem parar com uma espátula de silicone. O brigadeiro precisa dessa atenção, não pode deixar a panela no fogo sozinha. E atenção redobrada, principalmente se você utilizar uma panela de alumínio com fundo fino. A probabilidade de queimar, nesse caso, é maior ainda. Nós queremos um brigadeiro sedoso, cremoso. Ele vai passar por alguns estágios antes de chegar nesse ponto que a gente precisa. Então, você deve continuar cozinhando. O ponto certo é um pouco antes do ponto de enrolar. Ele não vai estar desgrudando totalmente da panela. E quando você passar a espátula, você consegue ver o fundo da panela e a mistura ela vai demorar para se aglutinar. Quando você terminar esse processo, quando chegar no ponto, você vai desligar o fogo e vai continuar mexendo, porque o brigadeiro continua cozinhando com o calor residual da panela. Você vai transferir esse brigadeiro para uma tigela e vai colocar um plástico filme ou um plástico culinário para congelamento em contato, para evitar criar uma película e atrapalhar na textura. Você vai deixar esfriar e vai gelar. Para o brigadeiro de Nutella, o processo é o mesmo, com diferença do final. Leite condensado na panela, cacau em pó peneirado, misture bem para desfazer os grumos. Não faça como eu fiz com o matcha. Em seguida, você vai colocar o creme de leite e a pitada de sal generosa. Fogo médio e vai mexendo sem parar até chegar no ponto. E o ponto é também antes de desgrudar totalmente da panela. Ao passar a espátula, você vai ver o fundo. Na minha opinião, esse creme de avelã industrializado, a Nutella, preserva melhor o sabor se não ficar sendo cozido em temperaturas altas como a temperatura do brigadeiro. Então, eu acrescento ele por último na mistura. Dá uma sedosidade maravilhosa e o sabor fica bem pronunciado. Ao final, despeje na tigela, coloque o filme plástico e leve para gelar. Agora vamos para o pão de leite. Numa tigela vão todos os ingredientes secos. A farinha de trigo, o fermento biológico, o açúcar e o sal. Você vai misturar. E numa outra tigela, você vai quebrar a unidade de ovo e vai pesar. E o que faltar de líquido para completar a quantidade que eu deixei na receita, você vai colocar leite líquido. Você vai homogeneizar esse ovo nesse leite e vai colocar nessa mistura de secos. Com um garfo, você vai incorporar essas duas misturas
até perceber que pode colocar a mão sem fazer muita sujeira. Pode ser que você precise de um pouco de água para dar o ponto, ou não. Isso vai depender da sua farinha. No meu método, nessa receita e nesse caso, eu estou usando uma hidratação menor da massa. Então, ela vai ficar mais consistente, mais durinha. Mas ainda assim, eu coloquei um pouco de água para conseguir aglutinar tudo. Você pode fazer todas essas etapas na tigela mesmo. Mas se você for para a bancada, você vai facilitar seu serviço. Não precisa sovar, deixa a massa juntinha, bonita. Sem partes secas soltas, tudo bem aglutinado. Para incorporar a gordura nessa massa, vamos trabalhar com a manteiga gelada. É um ótimo jeito de conseguir uma textura que desfia ao final do assamento do nosso pão. Trabalhe a massa de forma que a manteiga vá sumindo, que vá enluvando a rede de glúten que vai se formar. Não é necessário uma sova intensa, nem que sua massa fique em ponto de véu, lisinha. Mexa apenas até toda a manteiga sumir na massa. Vamos trabalhar com descansos e sova leve ou dobras após esses descansos para conseguir a textura ideal de massa. Entre cada mistura, você deixa sua massa coberta por um plástico, mas antes borrife água para ela não ressecar. Aqui onde eu moro é extremamente seco, então essa parte de borrifar é imprescindível para mim. Se aí estiver muito quente, esses descansos precisam ser feitos na geladeira. Após atingir o ponto bonito e lisinho, volte a massa para a tigela e deixe fermentar até praticamente dobrar de volume. Enquanto a massa descansa, hora de porcionar e bolear os brigadeiros, que devem estar gelados para a gente conseguir o ponto certo. Eu molho a mão na água gelada e consigo manusear melhor, sem que grude. Então, não é necessário você besuntar sua mão com óleo. Pode ser apenas água gelada. Eu porcionei em bolotas de 20 gramas cada. Renderam bastante. O restante que não rechear os pães, você guarda e come de sobremesa. Disponha as bolas de brigadeiro num prato e leve para o congelador para elas ficarem bem firmes. Isso vai ajudar na hora de colocar dentro da massa de pão. Eu tinha deixado a massa num lugar quentinho por aproximadamente 1 hora. Eu quis fazer o processo rápido esse dia, então eu não fiz a fermentação lenta em geladeira. Após essa primeira fermentação, eu porcionei a massa do pão de leite em 10 pedaços de 40 gramas cada e fui pegando cada um desses pedacinhos e fechando bem, boleando contra a mesa com firmeza, para eles ficarem uniformes. Essa é a pré-modelagem do nosso pão. Ao final, deixei descansar uns 15 minutos após borrifar com água e cobrir com plástico. Hora de rechear. Como auxílio, eu tenho um potinho com óleo para untar as mãos. Eu pego uma bola de massa, aperto ao meio afundando os dedos até formar uma concha e deposito a bolota de brigadeiro ao centro, trazendo a massa das extremidades e fechando. Vou repetindo o processo com as 10 bolas de massa. Eu mostrei para vocês a textura de cada brigadeiro, ficaram bem cremosos. Ao final, eu voltei pressionando e boleando para me certificar de que a massa ficaria bem fechada, para garantir que não vaze recheio no forno. Deixe fermentar em um lugar morno, até as bolinhas crescerem 3/4 de tamanho. Eu perdi essa parte da gravação, mas após a massa passar por essa segunda fermentação, de 40 minutos em média, eu pincelei leite e vim com um estêncil peneirando farinha para fazer essas marcações, para eu conseguir diferenciar os sabores. Essa parte do estêncil é totalmente opcional,
mas é bom que você pincele leite antes de levar para assar os pães. Esses pães foram assados em forno pré-aquecido a 180 graus Celsius por uns 30 minutos. Fique de olho no seu forno e observe a cor. Depois eu deixei eles resfriarem em cima de uma grade para não ficar úmido embaixo. E é isso. Se você tem alguma dúvida, deixe nos comentários. Aproveite a receita e até a próxima!